Olá, crianças! Estamos iniciando a aula 23 de língua portuguesa. Como vocês já sabem, eu inicio a aula com uma leitura. E a leitura, a gente perpassa por todos os gêneros, mas o enfoque maior no quarto ano, principalmente nesse bimestre, é a fábula. Então, como não poderia deixar de ser, a Pro vai ler uma fábula para vocês agora. O gênero fábula vocês já estão conhecendo bem, porque eu venho repetindo as características desse gênero desde o início do ano. Essa daqui é fábula de Esopo e quem traduziu foi Heloísa Jam. O gato, o galo e o ratinho. Aqui são os três personagens. Um ratinho vivia num buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela: "Mãe, você não imagina os bichos estranhos que eu encontrei. Um era bonito e delicado, tinha um pelo macio e um rabo elegante, um rabo que se movia formando ondas. O outro era um monstro horrível. No alto da cabeça e debaixo do queixo, ele tinha pedaços de carne crua que balançavam quando ele andava. De repente, os lados do corpo dele se sacudiram e ele deu um grito apavorante. Fiquei com tanto medo que fugi correndo bem na hora que ia conversar com aquele simpático bichinho." "Ah, meu filho", respondeu a mãe, "esse seu monstro, que era uma ave inofensiva, era o galo, que mal faria um ratinho. O outro era um gato feroz, que num bocado teria te devorado." Moral da história: jamais confie nas aparências. Perceberam aqui, crianças? Para o ratinho, o bicho lindo, elegante, era o menos que ofensível, mas era o contrário. O gato come o rato e o galo, que era feio, com aquela aparência estranha, era o que nada faria ele. Então, na vida da gente, funciona assim também. Cuidado com as aparências. Às vezes, a gente mede as aparências das pessoas. Porque ela não é muito bonita, a gente acha que ela não é bonita por dentro, que ela não é uma boa pessoa. E às vezes a pessoa mostra uma aparência não muito bonita, mas é uma pessoa maravilhosa. Então, as aparências enganam. Conheça primeiro o outro, dê uma oportunidade para ele te mostrar quem é, para você depois fazer o julgamento, para não fazer um julgamento errado como esse ratinho fez. Gostaram? Até! Olá, crianças! Esta é a aula 23 de português, no dia 29/3. Eu estou escrevendo numa folha nova do caderno, mas você pode pular uma linha da aula 22 e escrever embaixo esse registro da rotina desta aula. Escreve no caderno aula 23, português, dia 29. Pula uma linha. Leitura: o gato, o galo e o ratinho. Número 1. Olha o que nós vamos usar: livro didático, páginas de 169 até 172. Os sons do X,
é uma ortografia que está nas páginas lá na frente do nosso livro, mas que nós vamos usar de acordo com o currículo municipal nesse bimestre. E depois nós vamos fazer uma atividade na folhinha, uma folhinha que sobrou dentro do saquinho de vocês, de atividades, entregue no dia 8, de classificação de sílabas tônicas. E eu já vou mostrar tudinho e explicar para vocês. Por enquanto, dá um pause nessa página aqui do caderno, nessa folha, registra no seu caderno e próximo passo, depois do registro, é pegar o seu livro didático, na página 169. Livro didático, página 169. Nós vamos começar a ver aqui os sons do X. E ele vai apresentar primeiro para a gente a letra X com som de S. Aqui tem uma proposta de leitura, é um texto informativo de como surgiu o universo. Leia e depois observe as palavras destacadas: explicar, extremamente, explodiu. Essas palavras no texto, elas estão em um contexto de explicação, um texto informativo. E daí, depois que você lê, você vai começar a responder as questões. Releia as palavras destacadas no texto e responda: que som representa a letra X nessas palavras? Pensa bem, tem o título. 2. Leia e compare a escrita das palavras das duas colunas do quadro abaixo. Então, são dois quadros. O primeiro são palavras escritas com X para representar o som de S. Olha lá, expulsar é o som do S. Expandir. Leiam todas. Aqui o segundo quadro. Palavras escritas com S para representar o som de S. Olha aqui. Espumar. Esclarecimento. Ambos têm o mesmo som. S. Página 170. Assinale as afirmações corretas. E pode ter uma ou pode ter mais que uma, porque tem o S e coloca no plural na frente, ó. Você escolhe a alternativa colocando X que melhor explica aquelas palavras do quadro anterior. Tem o mesmo som e é escrita com as mesmas letras? Tem o mesmo som e é escrita com letras diferentes? Tem o som diferente porque nelas o X e o S são letras diferentes? Ou tem o mesmo som porque nelas o X e o S representam o mesmo som? Pensa bem para responder, tá fácil. Agora, no quadrinho verde, ele vai tentar explicar para a gente algumas coisas importantes. A forma verbal explodiu corresponde à terceira pessoa do singular, do passado, verbo explodir, que significa causar ou sofrer explosão. Lembre-se, criança, terceira pessoa do singular, primeira pessoa eu, segunda tu, terceira ele. Pessoa do ele explodiu, né? Explodir, ele. Terceira pessoa do singular, que significa causar ou sofrer explosão. A forma verbal esperou, ele esperou, corresponde à terceira pessoa do singular, do passado, que já aconteceu, que significa ficar na espera, ter esperança. Isso aqui vai explicar aqui, ó. Observe os quadrinhos abaixo, a parte destacada que se repete em cada palavra. Explodir, explosão, explodir, explosivo e explodiu. Todas têm negrito, explo, e depois o restante da palavra. No quadro de baixo é S, ó,
espera, esperança, esperar, esperançoso. Percebam que aqui o comecinho da palavra é o mesmo em todas as outras. Olha a explicação que ele dá para a gente. As palavras de cada um desses quadros formam uma família de palavras, porque todas as palavras se originam de uma única palavra ou raiz, ou seja, da palavra primitiva, da palavra de origem. Elas têm na forma e no sentido uma parte em comum. No caso do primeiro quadrinho, explo, e do segundo, espera. Assinale as frases que explicam as conclusões a que você chegou. Podemos saber como é a escrita de uma palavra quando entendemos como se escreve outra da mesma família, quando consultamos o dicionário, quando representamos seu som pela letra correspondente. Então, aqui é uma dica para você sempre pensar, se é S ou X, pensar na palavra primitiva, de origem. Um modo de sabermos como é a escrita de uma palavra é relacioná-la com outra palavra da mesma família, ou seja, parecida, com o mesmo começo, com o mesmo início, na palavra primitiva. Ai, mas eu não tenho a palavra primitiva. Daí eu vou na minha segunda opção, que é procurar o seu significado, procurar no Google, no dicionário, ok? Aqui ele sugere na página 171 que você crie famílias, leia as palavras do quadro a seguir. Forme uma família de palavras para cada palavra do quadro. Extra. Então, você vai pôr extra, extraordinário, extraterrestre. E vai formar umas 3 palavras que inicia com extra. Que extra dá origem. Explicar, explicação, explicadinho, né? Explicando. Expor, exposição, esporádico. Você vai pensar em 3 palavras que originam-se de expor. Os sons da letra X, continuando. Aqui uma atividade oral, e atividade oral nós vamos só ler. Que ele dá exemplo aqui, seria para a gente fazer na sala, ó, ele pede para a professora falar, que é para você ler aqui, que as palavras exame tem som de Z, excelente tem som de S, C. Lagartixa tem som de X, xa, xe, xu. Exemplo tem som de Z e trouxe som de S. Observe que na palavra excelente a letra X é lida com C, como som de C, que representa o XC. Olha os outros sons. Aqui também era para ser feito na sala, com ajuda, ó, tem pensamento que é para fazer em voz alta, mas a professora vai estar fazendo essa leitura para vocês. Olha lá. Eu vou ler essas palavras e depois no exercício posterior, no 3, vocês vão encaixar de acordo com o som do X. Enxada, fixo, exausto, texto. Exame, xereta, oxigênio. Explicação, exceção e bexiga. 3. Complete os quadros abaixo com as palavras da atividade anterior, essa daqui, distribuindo-as de acordo com o som da letra X, que ela representa. O X representa o som de C, representa o som de Z, representa o som de X e representa o som do X mesmo. Som de S, texto. Som de Z, exausto. Som de X, fixo.
som de X, enxada. Então, você vai fazer isso com todas essas palavrinhas do quadro, encaixando no devido lugar aqui. E para terminar a página 172, tem uma proposta de leitura. E tirinha é sempre uma leitura bacana, que muitas vezes, além de engraçada, ela ensina um outro gênero textual. É bacana a gente estar prestando atenção e lendo direitinho. Façam com capricho, crianças. Até! Crianças, esta é a atividade número 2, que deve estar dentro do seu saquinho de atividades, para que a gente realize agora a atividade, acho que é a última folhinha aí que a gente tem nesse saquinho de atividades. Quem não tem, por um acaso não tem essa atividade, a notícia aqui é só um pretexto. Eu quero usar as palavras que estão destacadas nesse texto para classificá-las. Meu objetivo aqui não é a notícia. Essa notícia é uma notícia antiga, é uma notícia assim que não é do nosso país, faz muito tempo que aconteceu. Mas por que eu selecionei esse texto? Porque as palavras estão dentro de um contexto. E daí vocês vão lerão a notícia e classificarão as palavras se são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Quais palavras? Já está em negrito na sua folhinha, mas eu passei o marca-texto para que fique bem notável para você. Percebam, está escrito que notícia, tem um jornalzinho desenhado do lado. Quando é uma notícia jornalística, assim, de jornal, não tem essa característica aqui. Tem a fonte, tem o nome do repórter que escreveu. Esse daqui é uma notícia de livro didático mesmo, porque tem desenhinho. Então, a função desta notícia, que seria informar, mas é um fato antigo, mas aqui o objetivo é trabalhar as palavras destacadas. Então, eu vou ler a notícia para vocês e vocês vão perceber que isso foi um fato que aconteceu há muito tempo. Leia a notícia. O presidente, está destacado, dos Estados Unidos, Barack Obama, que já teve 2 presidentes depois dele, nós estamos no segundo. Confirmou em pronunciamentos, está destacado, na TV, na madrugada, que está destacado, desta segunda-feira, a morte de Osama Bin Laden, líder destacado da rede terrorista da Al-Qaeda, responsável pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que mataram cerca de 3.000 pessoas. Isso aconteceu, é realmente verdadeiro, mas essa é uma notícia didática. Então, nós precisamos marcar as palavras. Continuando, de acordo com Obama, que é o presidente, a morte, está destacado, foi consequência destacada de uma ação de inteligência. Destacada inteligência. Inteligência é um setor da polícia, do exército norte-americano, em parceria com o governo do Paquistão, que localizou o terrorista. Está marcado também, destacado, que tinha entre 53 e 54 anos, durante a semana passada. Então, eu li a notícia para vocês. O que importa agora? Eu vou, número 1, identificar a sílaba tônica das palavras em destaque na notícia e circular. Professora, como que eu lembro mesmo disso? Se você tiver uma folha ou quiser fazer no caderno, separa as sílabas e chama a palavra presidente. Você vai ver que a sílaba forte é o DEM, não é a última, paroxítona. Quando for a última, oxítona. E quando for a antepenúltima, proparoxítona. Lembrando, essas palavrinhas se encaixarão aqui nos quadros.
abaixo. Precisa copiar isso no caderno? Não. Após você encaixar essas palavras aqui nesses quadros, de acordo com o som, se for a última oxítona, penúltima paroxítona, e se for a antepenúltima proparoxítona, você vai colar no seu caderno, embaixo desta última aula agora. Ok, crianças? Então, na semana que vem a gente faz a correção. Tenham todos uma ótima semana.